Bom, pessoal, muito bom dia, então. Para mim é um prazer estar aqui com o Jornal da Orla, a quem eu queria agradecer o convite para participar dessa série de webinars. O nosso tema, ele é bastante sensível, né, e sempre muito sensível a contexto. Então, acho que a gente tem um contexto aí bastante peculiar hoje, e eu queria trazer para vocês aqui uma abordagem um pouco incomum sobre a mudança climática, né, que é a visão dela dentro do sistema econômico no qual a gente opera, a repercussão que isso tem na vida das pessoas, e discutir um pouco com vocês o que são as estratégias que, de fato, podem trazer resultado para isso, né. Então, vamos começar aqui. Podemos tocar, né, Maurício? Podemos sim, vamos em frente. Então tá bom. Então, gente, bom, para quem não me conhece, eu sou o Felipe, eu sou um dos fundadores da Grindomos, né? A Grindomos é uma empresa que atua com certificação de carbono e consultorias de carbono e relatório de sustentabilidade desde 2005. A minha formação é de economista e eu tenho uma pós-graduação em políticas ambientais e desenvolvimento internacional. Então, sem mais delongas, pessoal, vamos falar um pouquinho aqui do que é o desafio que a gente enfrenta hoje, né? Então, eu queria compartilhar com vocês esse infográfico, né, que foi elaborado pela NASA. Esse infográfico mostra para a gente a evolução das temperaturas desde 1880 até 2017 em todo o planeta. Então, o que é a ideia desse infográfico? É mostrar para a gente que esse fenômeno é um fenômeno não linear, né? E por que é importante a gente entender que esse fenômeno é não linear? Para entender que o tipo de precaução que a gente tem que ter para algo que é explosivo, exponencial, deve considerar isso, né, na sua base, na sua extensão, tá? Esse infográfico que vocês estão vendo, caso a gente não tivesse tido nenhum aumento de temperatura no planeta durante todo esse... E aí ele vai para o azul, nos lugares onde a gente enxerga algum tipo de resfriamento, e ele vai para o amarelo e vermelho, onde a gente enxerga algum tipo de aumento de temperatura. Eu vou pausar aqui no momento mais recente, só para a gente poder discutir essa não linearidade e algumas curiosidades aí, né, das mudanças climáticas. Então, a primeira coisa que a gente consegue identificar e consegue ver nesse recorte do tempo, que é 2017, é que o fenômeno ele é muito mais acentuado no hemisfério norte do que no hemisfério sul, né? Ele é 4 vezes mais intenso no norte do que no sul. Por que exatamente? A gente não sabe, tá? A gente tem uma série de hipóteses, mas a ciência ainda não conseguiu responder isso. Entretanto, a ciência sabe com bastante clareza de que o aquecimento global existe, né? Basta a gente ver a cor do gráfico aí do desenho do planeta como um todo. Uma coisa que eu gosto de chamar a atenção é que o resfriamento, né, de alguns lugares no planeta, ele não é incompatível com o aquecimento global. Vocês estão vendo aí. Tá? Se a gente fizer uma observação um pouco mais crítica e apelando para o nosso bom senso, a gente vai ver que essas zonas de resfriamento, elas estão muito próximas aos polos, né, e existe uma razão para isso. Quando a gente olha aqui a Groenlândia, que é o lugar onde mais perde gelo no planeta hoje, é natural que quando esse gelo derreta, ele esfria o mar que está próximo a ele. Então, o aquecimento aqui dos polos que gera derretimento, ele vai gerar temperaturas mais frias no mar que o circunda, né? Então, isso não só é compatível, como é também resultado do aquecimento global, né? E isso já nos ajuda a desenvolver um espírito um pouquinho mais crítico, pessoal, para a gente saber que se eu colocar 4 medidores no planeta de temperatura, um aqui, um aqui, um aqui e outro aqui, a gente eventualmente vai concluir que o planeta está resfriando, né? Então, sempre que a gente for se informar e ver alguma notícia, principalmente com relação a negacionismo, tem que tomar muito cuidado com a base de premissa, porque se eu usar as premissas erradas ou direcionadas intencionalmente, eu vou levar todo mundo para uma conclusão errada, tá? Então, o primeiro conceito básico que eu queria alinhar com vocês é que o aquecimento global existe, é inequívoco, é um fenômeno não linear, é compatível com o resfriamento do planeta em alguns poucos lugares, né? E não custa também reafirmar que a Terra é redonda. Isso são todos fatos científicos. O equilíbrio do carbono na atmosfera, ele é bastante sutil, tá? O que quer dizer isso? Quando a gente olha aqui esse gráfico, que parece complicado, mas a gente vai navegar aqui juntos e vocês vão ver que não é tão complicado assim, ele mostra os estoques de carbono, né, em branquinho,
ele mostra os fluxos de carbono, ou seja, como é que o carbono ele se transfere do meio aéreo para o meio terrestre, para o meio aquático, que é o que está em amarelo, e o amarelo representa um equilíbrio dessas transações, de maneira que esses estoques, ao longo do tempo, ficam estáveis, e aí a gente tem o vermelhinho, que são as interferências que a gente vê acontecendo desde o início da Revolução Industrial. Tá? Vamos dar uma olhada, então, antes, pessoal, nos estoques, né? Sem pensar nos fluxos. A gente tem 800 unidades de carbono na atmosfera, a gente tem 550 nas florestas, a gente tem na superfície do oceano mais ou menos 1.000, e aí o que eu queria chamar a atenção é para essas quantidades de carbono que a gente vê lá no fundo, né? Piscina fóssil, de onde a gente tira petróleo, fundo do oceano, de onde a gente tira petróleo, e sedimentos reativos, né? Que estão lá no fundão, é um lugar de difícil acesso e de pouco conhecimento da ciência. Olha que interessante, pessoal. O que a gente tem na atmosfera é só uma parte pequena de todo o carbono que existe dentro do planeta, fora do meio aéreo, né? E isso começa a explicar para a gente um pouco do problema, né? O aquecimento global não vem aqui de desmatamento, né, como muita gente acredita. Eu tenho muito menos carbono em biomassa e na superfície terrestre do que eu tenho na piscina fóssil. Tá? Então, o problema principal que a gente vê é quando eu começo a queimar combustível fóssil para sustentar a economia de mercado da forma como a gente conhece, a gente rompe esse equilíbrio de alguma forma, tá? Não que, claro, a biomassa, né, as florestas não sejam relevantes, mas se de fato eu quiser combater o aquecimento global, eu preciso garantir que esses caras que estão aqui no fundo não venham para a superfície e para a atmosfera. Legal? Vamos pensar um pouquinho agora nesses campos em amarelo, né? Esquecendo o vermelho ainda, tá? Então, o que eu tenho aqui, por exemplo, só para mostrar esse equilíbrio? Eu tenho a respiração, né, do solo e decomposição, que soma 60 unidades. Eu tenho a respiração das plantas, que também gera CO2, eu tenho 60 unidades. E esses 60 mais 60, em equilíbrio, são o que as plantas consomem de fotossíntese e que fixam no solo, né? Então, se eu somar todos esses campos em amarelo, né, vocês vão ver que todos eles estão em equilíbrio, de forma a manter os estoques de carbono. Tá? Então, estamos todos felizes e contentes, até que a gente passa por uma revolução industrial, que trouxe ganhos sociais e econômicos incríveis, né? Apesar da gente sempre achar que dá para fazer melhor, o mundo nunca teve um melhor, né, de expectativa de vida e de distribuição de recursos, geração e distribuição, ainda que saibamos que estamos longe do ideal, é muito melhor do que era 100 anos atrás, que já era muito melhor do que 200 anos atrás, e assim sucessivamente, tá? Então, a partir da Revolução Industrial, pessoal, a gente começou a tirar, né, de dentro do planeta, vamos dizer assim, 9 unidades e jogá-las para a atmosfera de carbono. Tá? O que é isso? Queima de combustível fóssil, produção de cimento, mudança de uso de terra para agricultura e para cidades. E dessas 9 unidades adicionais que a gente soma, o que acontece com elas? 3 delas são sequestradas pela fotossíntese das plantas, né? A lógica que tem por aqui é, bom, eu tenho mais CO2 na atmosfera, eu tenho mais alimento para as plantas fotossintetizarem, né? Lembrando vocês que a fotossíntese é transformar o CO2 em energia e liberar oxigênio como resultado, né? Então, eu tenho mais alimento, as plantas se beneficiam disso. Um processo similar acontece com a fotossíntese dos fitoplânctons, né? Então, como eu tenho mais CO2 na atmosfera, eu aumento essa taxa. Então, dos 9, eu tirei 3 mais 2, 5, que o planeta, de alguma forma, consegue reabsorver. Os outros 4, pessoal, e essa é uma medida anual, eles se somam a esses 800 da atmosfera, né? E aí eu volto ao título do slide, né, que o equilíbrio é sutil. Toda essa consequência que a gente tem visto acontecer de mudanças climáticas, né, a gente vai falar disso um pouco mais para frente, é por conta de um acréscimo nesse cobertor de gás de efeito estufa de 4 unidades em 800 por ano. Né? Parece muito pouco, mas isso é suficiente para justificar o slide que a gente viu antes, de que a Terra está aquecendo aceleradamente, a níveis que, se não forem controlados, né, vão levar a uma condição de adaptação impossível até 2100. Né? Quando a gente fala que é uma condição de adaptação impossível, quer dizer que a gente vai ver extinções em massa, né, e que a vida, né, humana, da forma como a gente conhece, para a quantidade de pessoas que habitam o planeta hoje, ela não vai ser viável. Né? Então, como a gente não consegue encontrar muitos candidatos a se retirar, né, e nem é esse o caminho da superfície terrestre, a gente, de fato, precisa encontrar uma solução urgente para a mitigação.
Legal, pessoal? Se tiverem perguntas, coloca aí que depois eu vou responder para vocês, tá bom? Outra ideia interessante da gente avaliar bacana, eu quero mitigar daqui para frente, né? É muito interessante eu conhecer o que aconteceu daqui para trás, né? Por quê? Porque o que vem para trás me ajuda a projetar o que vem para frente e me ajuda a compreender, né, quais são as estratégias ou quais são os vetores que me ajudam ou me atrapalham a fazer isso. Então, o que a ciência fez? As artimanhas da ciência são muito interessantes, né? Eu não consigo saber, gente, eu não tenho bola de cristal e nem consigo voltar no tempo, qual que era a temperatura do passado do planeta, certo? Mas o que eu sei hoje é o seguinte, que a concentração de gás de efeito estufa tem uma correlação direta, quase que 100%, com a temperatura. Ou seja, naqueles momentos onde eu tinha uma concentração maior de gás de efeito estufa, o planeta tinha uma temperatura maior e vice-versa, tá? Não vou entrar em detalhes aqui de como é que é essa correlação, o que causa o quê. Hoje a gente sabe que é a concentração que causa o aumento de temperatura e não o contrário, mas isso nem sempre foi conhecido da ciência. Podia-se genuinamente achar que de concentração, e aí seríamos todos vítimas, né, não algozes da situação, o que não é verdade, tá? É a concentração que gera impacto na temperatura. Então, o que a ciência fez, pessoal? A ciência começou a olhar para trás e falar o seguinte, tá bom, eu não consigo ver a temperatura do passado, mas eu consigo ver a concentração de gás de efeito estufa no passado. Como é que eu consigo ver isso? Eu perfuro o gelo e analiso a atmosfera que foi capturada naquele gelo, né? E todos vão de concordar comigo que quanto mais fundo eu vou cavando no gelo, mais antiga é a atmosfera que foi capturada. Por quê? Porque o gelo se sedimenta a cada instante, um acima do outro. Então, o gelo mais superficial é o momento atual e o gelo mais profundo é o momento anterior. E usando essa técnica, a gente consegue voltar mais ou menos 480 mil anos no passado e analisar essas concentrações, que vocês estão vendo esse padrão, e, por consequência, inferir sobre as temperaturas, né? Então, quando a gente fala, olha, o planeta tem temperaturas hoje superiores ao que já foi visto nos últimos 500 mil anos, não é chute bola de cristal, não, é uma técnica científica que permite a gente identificar isso com bastante precisão, né? E aí vocês vão ver aqui também, pessoal, que existem ciclos naturais no planeta, né? O que são esses ciclos? São os ciclos glaciares, né, que a gente vê que acontecem aqui numa série de tempo. Até uma curiosidade é que, mais ou menos 150 anos atrás, o sujeito que começou a estudar o aquecimento global e descobriu que tinha esse problema, ele estava analisando quando é que a gente iria para a próxima era glacial, né? Hoje a gente sabe que a gente já mudou o sistema atmosférico do planeta para a gente não ter nenhuma possibilidade de voltar para uma era glacial por mais ou menos 100 mil anos, né? Então, olha só o nível, né, de percepção que a gente tem hoje de conhecimento, né? Mas isso aqui nos dá uma regra importante também, porque permite, se a gente considerar que esse momento do tempo aqui, né, que é mais ou menos 1860, que é quando começou a Revolução Industrial, a gente pode considerar que isso aqui tinha pouca ou nenhuma interferência humana. Por quê? Porque a gente, de fato, não estava jogando na atmosfera emissões de gás de efeito estufa relevantes. Nossa organização econômica não permitia a gente fazer isso. Então, tudo que a gente olha há quase 500 mil anos atrás, eu tinha 180 partes por milhão de CO2 na atmosfera, tá? Em 1860, no início da Revolução Industrial, eu tinha 280 partes por milhão, né? E aqui eu posso atribuir esse aumento de concentração médio, apesar que isso daqui não é linear, como vocês podem ver, eu posso atribuir a causas naturais, né? Ou como a gente chama no jargão do setor, de não antropogênicas, ou seja, não causadas pelo homem. Então, eu tinha uma concentração aqui, eu aumentei 100 partes por milhão, né, em quase 500 mil anos. E o que acontece na sequência, né? De 1860 até 2019, e o ano zero aqui para a gente é 1950, essa linha quase que se sobrepõe, porque em 500 mil anos, né, 60 anos quase não aparece, a gente tinha uma concentração de 412 partes por milhão, né? Então, olha só que interessante, pessoal. Eu tinha aqui um fenômeno natural que aumentou 100 unidades em concentração em quase 500 mil anos, e aí, em pouco menos de 200 anos, eu quase que dobro isso, quase que chego a 200 partes por milhão a mais, né? Então, qual que é o resuminho da ópera aqui que eu quero mostrar para vocês? Se a gente
comparar esse intervalo de tempo com 400 mil anos atrás e tivesse completado na Revolução Industrial 70 anos, hoje representaria na vida desse indivíduo mais 7 dias e 10 horas, mais ou menos. Tá? Ou seja, o que eu estou dizendo para vocês é, aquilo que demorou 70 anos para acontecer, aquele aumento de 100, a gente quase que dobrou em 7 dias. Só para mostrar para vocês qual que é a trajetória. Né? E aí, voltando aqui ao nosso uso racional, o que é o fator humano e o fator não humano do aquecimento global. Né? Então, o que esse gráfico e essa análise que a gente está fazendo aqui mostra para você é que do aquecimento global, medido a partir da concentração de CO2 na atmosfera, 99,9918% do fenômeno é causado pela atividade humana, né? E todo o resto, né, o 0,0072, acertei? Não, 0,082 é um fenômeno natural. Equivale a dizer que a gente acelerou um processo natural em 12 mil vezes. Né? Então, o planeta andava a 1 km por hora, né? No sentido do aquecimento global, a gente colocou esse automóvel aí a 12.160 km por hora. Tá? Então, vocês já sabem, a próxima vez que vocês ouvirem alguém dizer não, tem que tomar cuidado, porque existe um fator humano, mas também existe um fator natural, essa é a dimensão do que a gente está falando de fenômeno natural e ação humana. Legal, pessoal? Muito bem. Agora a pergunta, né? Já conhecemos aqui os conceitos, sabemos onde estamos, sabemos a dimensão do problema, sabemos que é muito arriscado não gerenciar isso, mas por alguma razão a gente ainda não conseguiu mitigar. Não é porque o tema é novo, tá, pessoal? Como eu disse para vocês, a gente conhece o aquecimento global há 100 anos, mais ou menos. Relatórios mais recentes do IPCC mostram a extensão desses impactos com mais precisão, né? E cada relatório que sai é um mais sério e mais alarmante do que o outro. Entretanto, a gente não conseguiu mitigar, né? E aí, para entender por que a gente não conseguiu mitigar, é importante a gente entender um pouco da natureza humana, né? Como é que a gente gerencia os problemas, né? Então, pessoal, eu queria mostrar para vocês esse gráfico, só que não é uma teoria minha, tá? Existe uma série de teóricos de comportamento humano que mostram o seguinte, que a nossa percepção de risco, né? E, evidentemente, para a gente mitigar o aquecimento global, a gente precisa perceber isso como um risco alto, ela depende de 2 vetores, basicamente. Um de conhecimento, né, que é o que a gente está discutindo até agora, e vamos discutir um pouco mais. Ou seja, o que eu conheço do problema para formar minha opinião sobre o risco. Tá? E, em segundo lugar, a experiência, né, ou o que a gente chama de normas sociais. Se eu já enfrentei algum evento relacionado à mudança climática, a minha percepção de risco com relação a isso é muito mais diferenciada. E aí aparece o principal problema da dificuldade de mitigação. Por quê, gente? Porque é muito difícil você associar uma experiência pessoal a um ato de mudança climática com precisão. Né? Então, se você tomou uma chuva grande na sua cabeça ou você teve um prejuízo por conta dessa chuva, não necessariamente a gente consegue associar isso à mudança climática. Tá? E o segundo aspecto que é importante é o seguinte, é que a experiência, ou seja, as normas sociais, elas são muito mais relevantes na formação desse risco do que o conhecimento. Né? Então, o conhecimento conta muito pouco. Então, ainda que a gente conheça o aquecimento global, isso não é automaticamente uma certeza de que a gente vai mitigar. Né? Ao contrário, a ciência nunca soube tanto sobre aquecimento global e a gente faz, né, os agentes públicos e os agentes intergovernamentais fazem muita disseminação do conhecimento na esperança de conseguir mitigar. Isso não é suficiente. Está mais do que provado de que isso não é necessário. Então, a gente tem que dar um passo atrás e entender que como a gente se comporta é fundamental. Não adianta eu negar, né, o comportamento humano inerente. Né? A gente se comporta assim. Por mais que alguns se esforcem um pouco além, outros um pouco menos, o conhecimento não é suficiente. O que a gente precisa é criar uma experiência, criar uma norma social, né, que explore essa condição humana de forma a fazer a gente considerar. Deixa eu dar um exemplo aqui para ficar mais claro. Os que são mais velhos vão entender bem. Né? Uso de cinto de segurança, pessoal. Né? A gente sempre publicou estatística dizendo que, olha, você morre muito menos se você usar o cinto ou não. Entretanto, as pessoas nunca usaram cinto de segurança. Por quê? Porque não tinham tido uma experiência, né, de acidente com e sem, onde ela pudesse formar uma opinião de conhecimento e uma norma social. Como é que a gente criou essa norma social? Não foi submetendo todo mundo a acidente, né?
foi fazendo o quê? Foi criando um regulamento onde o sujeito que não usasse o cinto tomasse uma multa. E aí eu crio a norma social. Por quê? Porque, além do conhecimento, eu crio uma experiência negativa para o sujeito que não usa cinto. Ele vai tomar multa, né? E a partir de um momento onde as pessoas passam a usar cinto, todo mundo passa a usar cinto porque não quer multa, eu posso até tirar a multa, porque isso virou uma norma social. As pessoas entram no carro e põem o cinto. Já está absorvido. Tá? Então, por que eu estou colocando isso aqui, pessoal? Porque a gente, para conseguir combater a mudança climática, a gente precisa de alguma forma criar a norma social, tá? Que não depende do conhecimento. Ok, pessoal? Vamos falar um pouco mais do conhecimento, então, né? Questão de experiência, norma social. Da onde que vem o aquecimento global? Vocês já entenderam que ele vem, né, da atividade econômica, mas existe um ponto aqui que é o principal vetor dele, né, que é o consumo de energia. Então, só para traçar um paralelo do que acontecia com o seu tataravô lá em 1820, a gente tinha uma quantidade de pessoas no planeta, 1 bilhão de pessoas habitavam o planeta em 1820, e tinha uma demanda por uma unidade energética. Tá? Estou simplificando aqui só para ficar bastante evidente o comparativo. Em 2018, cada indivíduo consome 4 vezes mais energia do que seu antepassado. Por quê? Porque a gente tem automóvel, a gente tem telefone celular, a gente tem geladeira, a gente tem uma série de aparatos que consomem energia que não existiam na época. E, além disso, hoje nós somos 7 vezes mais, nós somos 7 bilhões em comparação com o que a gente tinha lá. Tá? E é óbvio que o desequilíbrio vem daí, tá, gente? Por quê? Porque a maioria dessa energia que a gente consome vem de fontes fósseis, né? Vem de combustíveis fósseis, que são aquele carbono que estava sequestrado há milhões de anos. Eu estou tirando ele do fundo do planeta, seja do oceano ou da Terra, e jogando isso na atmosfera. Então, se eu pego 4 vezes mais de energia, vezes 7 vezes mais de pessoas, eu tenho um impacto no planeta de emissões 28 vezes maior do que eu tinha há pouco menos de 2 séculos atrás. Então, é daí que vem o aquecimento global. Tá? Então, estamos começando a conhecer. Já conhecemos o problema, já sabemos qual que é a principal fonte. Né? Onde é que ela se distribui? Né? Que nem eu estava dizendo para vocês. Basicamente, transporte, a gente se locomove, isso consome energia. Né? Outro aspecto bastante importante são os hábitos de consumo que a gente tem. Né? Então, a gente tem uma residência, ela tem um chuveiro que muitas vezes é elétrico, ela gera resíduos, a gente tem uma série de aparatos que geram emissões não só no seu uso, mas na sua fabricação. E tudo isso, gente, né, que nem eu disse, eu estivesse mostrando essa casinha aqui em 1820, basicamente ela teria só uma lareira e uma cama, né? Não teria nenhum desses aparatos que vocês estão vendo aí. Isso é muito novo em termos humanos, né? Em termos humanos. Outra coisa, gente, tem que estar muito claro para todo mundo que a gente só vai conseguir mitigar a emissão se a gente alinhar isso ao nosso sistema econômico, né? Tem que ser interessante do ponto de vista econômico, senão eu vou depender da benevolência de alguns poucos e isso não vai ser suficiente. Então a pergunta que a gente tem que fazer é, tá legal, faz sentido econômico mitigar? Então existe esse estudo que chama Relatório Stern, que foi conduzido por um economista que chama Nicholas Stern, que é bastante conhecido no mundo de mudanças climáticas, e ele fez uma análise só de custo econômico, ele não precifica vidas, né? Ele é bastante claro em relação a isso, porque não é algo que dá para valorar, e ele observou o seguinte, né, na modelagem que ele fez, que se a gente não tomar nenhuma ação de mitigação, né, até 2100, o PIB mundial vai ter uma perda anual de 5 a 20% por conta de desastres climáticos, né, na economia. Em contrapartida, se a gente reduzir e mitigar as emissões de gás de efeito estufa de forma que a temperatura durante o século não ultrapasse o aumento de 2 graus, eu vou ter que empenhar só 1% do PIB mundial por ano. Né? Então, se eu olhar do ponto de vista racional de maximização econômica, eu vou ganhar de 5 a 20%, né, fazendo um investimento agora do que o que eu vou perder se eu não fizer nada. Né? Então, faz todo sentido mitigar, pessoal. Tá? Então, olha lá, a gente fechou a parte de conhecimento e começamos a criar a ponte aqui com o sistema econômico. Só que, como em tudo na economia, gente, eu preciso de regulação, tá? O livre mercado, né, ele tem uma funcionalidade limitada. Eu gosto de sempre usar o exemplo do semáforo, né? Livre mercado cada automóvel anda para onde quiser. Mas se eu preciso ter um semáforo para regular quem passa que horas, porque senão eu vou ter tudo travado e ninguém vai conseguir andar para lugar nenhum, tá? Então, ó, é interessante ter um semáforo? É interessante. Faz sentido mitigar? Faz sentido mitigar. Qual que é a outra ponta aqui do comportamento social que a gente está vendo? Então, vamos começar agora a desenvolver juntos essa questão da norma social.
Primeira coisa, para eu criar uma norma social, que fatalmente depende de regulação, gente, lembra que eu falei do cinto de segurança, da multa? Isso passa por regulação. Se eu deixar o Deus dará, se eu deixar para a consciência das pessoas, vai acontecer exatamente o que está acontecendo agora. A estratégia errada é, não vão, tá? Pode ser, mas no agregado, né, na coordenação planetária, vamos dizer assim, não vai haver engajamento. Por quê? Porque existem sempre coisas mais prioritárias na cabeça das pessoas e dos negócios também. Então, o primeiro ponto é, quem que é responsável por essa emissão? Porque na hora que eu for fazer uma regulação, para mitigar a emissão, eu preciso saber de onde ela está vindo. E aí existem duas abordagens aqui, gente, cuja escolha por uma ou outra não é nada trivial, né? A primeira é um atlas de poluição por emissão geográfica. Então, na hora que eu olho esse atlas aqui por emissão geográfica, eu tenho basicamente 2 players no mundo, aí talvez 3. Eu tenho a China, que é o maior emissor, eu tenho os Estados Unidos em segundo lugar, e aí eu tenho a Europa aqui em terceiro lugar. Vocês veem que o Brasil nem figura aqui como um grande emissor, né? E aí o que eu poderia fazer é montar uma estratégia, criar as normas sociais para evitar a emissão geográfica, né? Só que aí eu tenho um problema, que é o seguinte, toda essa emissão que acontece na China aqui, não é por conta da vontade da China, é por conta da exportação que ela faz para o mundo inteiro de produtos, né? Como vocês sabem muito bem, tudo que você tem em casa hoje, se você olhar de onde foi feito, vai estar escrito Made in China lá, com algumas exceções que também vão estar na Ásia. Então, a segunda abordagem é responsabilizar o emissor pelo consumo de bens e serviços, não pela emissão geográfica. Tá? Isso é longe de ser trivial, como eu estava falando para vocês, tá? É muito difícil eu conseguir hoje criar uma lógica que seja aceita por todo mundo, né? É claro que os menores emissores vão dizer, eu prefiro que seja geograficamente. E os grandes emissores, que são players com bastante influência na esfera internacional, vão dizer, não, peraí, não pode ser simplesmente minha responsabilidade de algo que quem está importando é outro lugar, por razões, enfim, de organização de trabalho, tudo aquilo que vocês conhecem também, tá? Então, para eu ter uma regulação concreta, gente, eu preciso saber responsabilizar os emissores. Não estou dando a resposta aqui para vocês de qual que é o melhor caminho, simplesmente dizer que esse é o caminho aqui que tem ganhado mais projeção nas discussões internacionais, porque é mais fácil de medir, tá, pessoal? Então, legal. Vamos então, né, para o próximo item, né, de criar, vamos dizer assim, a normativa social, que é fazer uso dos instrumentos econômicos, tá? Então vamos aceitar que a emissão seja geográfica, e aí eu vou usar aqui o que todo economista adora, né, que é aquele mundo simplificado, eu tenho empresa A, B, o indivíduo A, B, vocês vão me desculpar, mas é uma forma fácil da gente expurgar os elementos que a gente quer discutir aqui, tá? Então vamos imaginar uma atividade de negócio, A, que gera emprego e tem um nível elevado de emissão de gás de efeito estufa, e comparar isso com um setor da economia que seja mais limpo, que também gera emprego, mas gera muito menos emissão, ou até por alguma razão sequestra emissão, né? Existe uma série de atividades aí que a gente sabe que hoje sequestram emissão, né? Evidentemente, isso aqui é mais comum, não fosse isso a gente não estaria vivenciando o problema que a gente tem hoje. Mas legal, pessoal, vamos voltar para o nosso mapa aqui e vamos construir os nossos instrumentos econômicos para criar a norma social. O que eu preciso fazer a partir desse conhecimento? Bom, primeiro eu preciso saber onde é que está meu limite de emissão, certo? Então eu tenho hoje a ciência dizendo para ele que o limite máximo aceitável é 2 graus, tá? Importante dizer aqui que ninguém falou que 2 graus é seguro ou interessante, o que a gente diz é que a partir de 2 graus é ingerenciável, o ideal seria não ter aumento de temperatura nenhum, né? Hoje, da forma como o mundo está organizado, muito provavelmente a gente vai para 3,8 graus de aumento, né? Isso é muito ruim, por um lado sim, mas por outro lado a gente já tem uma régua, então a gente pode aumentar a ambição a partir dessa régua, né? Esse aumento de ambição é o que se discute todo ano nas conferências climáticas das Nações Unidas. Então, pessoal, se eu tenho um limite de 2 graus, eu sei que eu tenho um limite de emissão que permite eu não passar desse limite de 2 graus, né? E aí eu vou ter, como vocês estão vendo aqui, alguém que está acima, alguém que está abaixo, né? O que eu posso fazer com isso, turminha? Vamos lá. Eu tenho basicamente 2 modelos estratégicos que eu posso adotar para isso, né? O primeiro eu falo, tá legal, então, vamos envolver a regulação, eu coloco aqui um teto de emissões para esse negócio. Quem está abaixo desse teto de emissões, né? Ele gera um certificado de carbono, ou um crédito de carbono. Por quê? Porque ele opera abaixo, né? E quem está acima, ou seja, ele promove um bem para o planeta. E quem está acima, que promove um mal, tem um déficit de carbono.
tudo aquilo que ele não conseguir reduzir de emissão, ele tem que comprar daquele camarada que conseguiu reduzir, né? Aí olha só que interessante, a isso a gente dá o nome de comércio de carbono, ou o termo em inglês cap and trade. Cap é o teto e o trade é negocia-se de quem está acima e quem está abaixo, né? O que é interessante disso, pessoal? Eu começo a gerar um fluxo positivo de renda aqui que faz com que esse negócio seja mais rentável. Esse tipo de negócio vai atrair mais entrantes. E eu vou começar a migrar minha economia desse cara aqui para esse cara aqui, né? Por quê? Porque esse camarada aqui vai perder competitividade. Então, de duas, uma, ou ele consegue mitigar, ou o negócio dele vai perder em competitividade. Então, olha só que interessante. A partir do momento que eu traduzi isso para a lógica de negócio, eu criei uma norma social. Eu criei uma experiência boa para quem mitiga emissão e uma experiência bastante ruim ou bastante problemática para quem não mitiga emissão, certo? A segunda estratégia, pessoal, é criar um custo direto de emissão através de uma taxa. Então, o que eu faço? Né? Eu tenho esse limite e aí eu vou separar os setores e vou dizer, olha, empresa B, parabéns, você está abaixo do seu limite aqui, você não vai me pagar nada. Empresa A, você está acima do limite, você vai pagar. Né? E qual que é a dificuldade de fazer isso? É justamente precificar esse cara. Quanto vale uma tonelada de emissão de gás de efeito de estufa? Porque existe um custo social, existe um custo não só de meio ambiente, mas um custo de saúde para isso. Né? Como é que eu vou precificar, por exemplo, movimentos migratórios, né, por conta de mudança climática na hora de precificar o carbono? Né? Então, isso aí, gente, é bastante complicado. Tá? Hoje é muito mais fácil a gente determinar o custo, né, do carbono pelo custo que existe para mitigar essas emissões. Né? Mas isso é tema para uma aula mais longa, não vou me alongar aqui. Tá? Mas mais ou menos para mostrar para vocês o seguinte, pessoal, essas duas estratégias que a gente está vendo aqui, elas são estratégias que a gente chama de precificação de carbono. Né? Nos dois casos, onde eu vou criar um comércio e eu vou cobrar uma taxa, eu estou dando um valor para o carbono. Né? Isso faz todo sentido econômico, porque a emissão de gás de efeito de estufa não é objetivo de ninguém. Ela acontece como subproduto, ou com o que a gente chama, em economia, de externalidade negativa. Então, eu pego um insumo e transformo num bem final que vai ser consumido, em toda essa cadeia eu tenho geração de emissões. Mas ninguém está interessado nisso. Né? Se as empresas pudessem apertar um botão e não emitir, elas fariam isso. Então, essa externalidade negativa é um problema. Por quê? Porque ela cai na cabeça de todo mundo. Né? Então, na hora que eu emito uma unidade de CO2 e ela se acumula com a emissão de todo mundo, isso somado cai na cabeça de todo mundo. Né? Então, eu preciso de fato dizer, olha, você que está emitindo, você que é um grande emissor e tem um ganho econômico com isso hoje, você vai deixar de ter esse ganho econômico por conta da tua externalidade. Tá? Então, gente, o que eu estou tentando passar para vocês aqui? Que necessariamente, para eu criar a norma social, eu passo pelo uso de instrumentos econômicos. Né? A não ser que eu acredite que eu possa mudar o sistema econômico, né? Voltar para o feudalismo ou acabar com o capitalismo, que são temas aí bastante polêmicos que não cabe a gente discutir, e nem acho que a gente consegue modificar isso. Primeiro, que a gente não conhece um sistema melhor hoje. Segundo, que ainda que a gente conhecesse, até convencer todo mundo, o mundo já teria entrado em ebulição por conta do aquecimento global. Né? Então, gente, vamos fazer uso desses instrumentos, vamos precificar o carbono. Tá? E aí fala, Felipe, mas isso é loucura. Né? Isso já está acontecendo, tá, pessoal? Então, a gente observa hoje, existe o protocolo de Kyoto, que foi uma tentativa mais ou menos frustrada, né? Eu digo mais ou menos porque, do ponto de vista de mercado, ela foi muito limitada, mas do ponto de vista de experiência de organização internacional foi muito positivo. Eu tenho o Acordo de Paris hoje, né, que tem, né, a flexibilização existe o que eles chamam de MDS, que é o Mecanismo de Desenvolvimento Sustentável, que é uma lógica de mercado para isso. Eu já tenho, no Brasil, a política de biocombustíveis, que é o RenovaBio, que já está promovendo isso. Tá? Vocês devem ter visto nas notícias aí recentemente que a primeira transação desses créditos aconteceu na semana passada. Então, basicamente, isso é o quê? Aquele sujeito que distribui combustível fóssil, ele tem que comprar os créditos de quem produz biocombustível, etanol ou biodiesel. Né? Resumo da ópera, pessoal. Você, como consumidor, na hora que você optar abastecer seu carro com gasolina ou etanol, se você abastecer com gasolina, você vai estar pagando o preço de quem está comprando esse crédito. E se você tiver com etanol, você vai estar ganhando em competitividade aqui, vai ficar mais barato para você. Né? É a ideia de migrar a economia de alto para a economia de baixo carbono. Né? Então, gente, aí, né, construímos a norma social. Né? Eu não preciso do teu conhecimento e que você tenha vivenciado e atribuído uma vivência particular de um evento extremo ao clima para você mudar o seu hábito.
basta eu fazer doer no teu bolso, né? Então, experiência ruim com tributo e aumento de preço todo mundo tem, né? Então, se eu criar a lógica econômica, eu consigo alinhar o comportamento de todo mundo através dos instrumentos econômicos e criar essa norma social. Legal, pessoal? Então, a saída está por aí. Deveria estar avançando mais rápido, na minha opinião, mas o mundo já percebeu isso, já percebeu que distribuir conhecimento simplesmente não é o caminho para a gente mitigar, tá? Para a gente encerrar aqui, que a gente está chegando perto do nosso reflexão da atualidade, sobre a nossa capacidade de mobilização, né? Então, gente, olha só a diferença do que a gente espera de mortalidade por Covid. Então, hoje a gente tem mais ou menos 400 mil mortos por Covid no planeta, né? E esse é um tema que engajou o mundo inteiro, né? Estão todos determinados, a gente tem mais de 110 vacinas em teste. De fato, é um problema seríssimo, né? A ideia aqui não é diminuir esse problema, longe de mim, né? Eu acho que é um problema muito sério. Eu estou em isolamento social faz quase 90 dias e toda a equipe da Green Domus na mesma condição, né? A prioridade é manter a saúde das pessoas. Só que o que a gente tem até 2020 é uma estimativa de já 5 milhões de mortos por conta de mudança climática, tá? Então, olha só, gente, a reflexão que eu queria fazer, né? Por que é que isso aqui, que é muito menor, não que seja pequeno, longe de mim dizer isso, gerou muito mais mobilização do que um problema que já existe há 20 anos? Porque a gente consegue associar isso diretamente aos eventos. Eu consigo criar uma experiência aqui, infelizmente, todo mundo conhece alguém próximo que teve Covid e muitos de nós conhecemos alguém que infelizmente veio a falecer por causa disso, né? E aí, quando você cria uma ameaça real, né? Ou seja, você cria uma experiência negativa, as pessoas começam a se mobilizar e se proteger. Aqui a gente não conseguiu fazer isso ainda, tá? Agora, evidente, a gente tem um problema aqui que a gente precisa resolver antes de resolver um problema ainda maior, que é o aquecimento global. Então, eu diria que a gente pode usar a Covid como um caminho de experiência de organização global para a gente combater isso. Para vocês conhecerem melhor esses números, né, acessem esses links aqui que vocês vão ver que não foi nada que eu tirei da cartola, né, são números bastante conhecidos de quem trabalha com mudança climática. Legal, pessoal? Bom, gente, está aqui o QR Code para vocês seguirem a gente nas nossas redes sociais. E agora eu queria aí, Maurício, abrir um pouquinho, né, para a gente debater com o pessoal. É sempre muito limitado eu ficar falando aqui, não saber se eu estou transmitindo a mensagem, se o pessoal está gostando, tem dúvida. Então, acho que a gente pode ir para essa lógica de, enfim, trocar uma ideia, bater um papo aí e esclarecer as dúvidas, ouvir os comentários de quem estiver aí na sala com a gente. Muito bem, Felipe. Obrigado, sensacional. A gente tem duas perguntas aqui para você já. Eu acho que a primeira, ela traz um pouco dessa questão de desmatamento e fala do José Marcos, ele pergunta da questão das fazendas verticais. Se isso já está trazendo uma redução do impacto do desmatamento, isso aí, e como é que está a questão da divulgação disso? Se realmente já foi atestado como algo que muda e promove um impacto positivo nessa questão do desmatamento. Legal, boa pergunta. Quem que fez a pergunta, Maurício? Eu não ouvi o nome. José Marcos. Então, José Marcos, na verdade, as experiências que a gente tem hoje com a agricultura vertical, elas são bastante limitadas, tá? Enfim, é um caminho interessantíssimo, eu acho, tá? Principalmente porque você ganha com o transporte, né? Então, se você conseguir produzir perto do centro consumidor e não tiver que transportar isso, né? E esse transporte é bastante crítico, porque são perecíveis normalmente, e eles têm que chegar rápido. Então, o fato de ter que chegar rápido não permite uma organização logística otimizada do ponto de vista de emissões. É muito interessante fazer. Só que quando eu penso que eu tenho que alimentar 7 bilhões de pessoas e eu tenho pouco mais de 30 mil pessoas no mundo sendo alimentadas por isso hoje, ele ainda é muito limitado, tá? Então não tem uma escala ainda interessante, o custo de fazer isso ainda é muito alto, existem desafios de irrigação, a gente sabe disso, mas eu vejo com bons olhos. Por quê? Porque é uma tentativa, né, de você combater o aquecimento global a partir de gerar os produtos perto dos consumidores, tá? Eu gosto sempre de fazer um paralelo com isso, que é um setor que eu acho que está muito mais avançado, que é na eletricidade distribuída, né? Então hoje, não é exatamente o caso do Brasil, mas lembrando que o problema é global. Quando você acende uma luz, né, a luz não está emitindo nada, mas ela está vindo de uma termoelétrica muitas vezes movida a óleo ou carvão. Então, se eu consigo colocar um painel solar direto
em quem consome, de forma a reduzir essa demanda, eu faço a energia ser gerada perto. Então, eu não tenho problema de distribuição, eu não preciso daquelas mega estruturas, e mais, eu tenho segurança energética, porque eu posso usar o grid, a rede, como um backup, né, na hora que eu tiver um problema, ou para complementar a energia, mas a fonte primária de eletricidade vem direto do centro consumidor. A ideia da horta vertical é muito parecida com isso, né? A gente tem um monte de superfícies hoje e um nível de produtividade por uso de biotecnologia que pode explorar isso ainda muito melhor. Eu vejo com muito bons olhos, viu, essa iniciativa, ainda que é necessário que a gente saiba que está longe ainda de ser uma solução definitiva, mas também não quer dizer que a gente precisa de uma única solução. Eu acho que esse desenvolvimento, na mesma linha de incentivo econômico, se eu consigo fazer mais perto do consumidor e a um preço mais acessível, isso só vai acontecer se eu conseguir precificar o carbono, fazer aquele que vem de longe ficar mais caro, que eu justifico essa tecnologia, né? É um caminho muito interessante. Muito bom. Começaram a chegar mais perguntas aqui, Felipe. Bom, o pessoal está perguntando se o conteúdo ficará gravado acessível. Sim, a gente está gravando todas as apresentações e ao final da série de webinars, já no mês que vem, a gente vai disponibilizar todo o conteúdo offline para o pessoal poder assistir no YouTube e nos canais do Jornal da Orla. Mas tem uma pergunta a mais aqui do Ricardo Almeida. Como é que está a questão do derretimento das calotas polares, né? Que os cientistas eles divergem sobre essas questões e seus efeitos. Ele pergunta, então, como é que está, qual é a sua opinião com relação ao derretimento das calotas polares? Acho que o Felipe travou. Travou, Felipe? Travou, Maurício. Eu acho que eu caí e voltei, cara. Eu só ouvi que era alguma coisa sobre as calotas polares. Vou repetir a pergunta para você. Você está de volta. Se você quiser manter o vídeo desligado, pode manter, porque acho que está travando um pouquinho a sua conexão. Legal, fiz isso. Respondendo, então, perguntando novamente. O Ricardo Almeida está perguntando como é que é a questão do derretimento das calotas polares, né? Porque ele fala que muitos cientistas divergem sobre essa questão. E o efeito estufa, né? Então, na verdade, alguns cientistas divergem, é verdade, mas a ciência em geral não diverge, né? Se você olhar a quantidade de artigos científicos publicados com peer review, que são aqueles sérios, para cada 1000 que você encontrar sobre os efeitos graves disso, você vai encontrar 3 que dizem o contrário, né? O que já dá um pouco da ordem da dimensão de que isso não é exatamente uma polêmica, tá? Então, quando a gente olha o histórico de cobertura das calotas polares, a gente percebe aí que é inequívoco que houve uma redução significativa disso, né, e que isso é decorrência, sim, do aquecimento global. E tem um problema adicional, que é o seguinte: o que acontece embaixo da calota, quando eu começo a formar água embaixo da calota, eu posso ter movimentos como os que estão acontecendo a leste do continente da Antártida, que eu posso soltar, de repente, um bloco enorme. Isso já aconteceu, tá? A gente teve um bloco que se soltou, né, no Polo Sul, que é mais ou menos do tamanho de Manhattan, para vocês terem uma ideia, e isso foi para a água, né? Claro, isso daí, evidentemente, vai derreter com o tempo, não é algo suficiente para aumentar o nível do mar individualmente, mas à medida que eu tenho blocos grandes se deslocando, eu tenho aquele problema do efeito não linear. Se eu deslocar um bloco grande, aquilo for para a água, um iceberg, em 3 anos ele derreter, e eu tenho coisas muito maiores do que o que já se desprendeu lá, a tal da Lars Sea, como eles chamam, que tem uma fenda que falta pouco para ela se romper, eu posso ter um problema sério, tá? Então eu diria o seguinte: não tem essa dúvida científica, né? Eu acho que a forma como a informação chega para a gente, às vezes, tenta mostrar um ponto e um contraponto, mas quando eu olho isso do ponto de vista de produção de densidade acadêmica, eu diria que não há dúvida nenhuma, tá? Tem mais 2 perguntas aqui, até que se complementam. A primeira é de Rudy Birgman e a segunda do Edson Carpentieri. A primeira fala como é que está a política, como é que está o tema, né, na agenda do governo federal, e a segunda, que consequências que pode ter a política anticlimática do governo, né? Então, acho que são 2 que se complementam aí. Não, legal. Olha, bom, vocês conhecem o ambiente brasileiro, né, gente? A gente vive um momento aí bastante esquizofrênico político, né? O que a gente tem conseguido demonstrar é uma incapacidade, né, de gerenciar. Por um lado, é bom que a gente vê qual que é a importância do poder público, né? A gente tende a acreditar que aqueles caras não servem para nada. Não, eles servem sim.
porque eles podem ajudar ou podem atrapalhar, né? Então, quando a gente fala de governo atual, agenda federal climática, é importante a gente ressaltar também que o governo federal não representa uma vontade ou um bloco único, né? É um sistema bastante complexo, com várias interferências. Então, eu diria que, do ponto de vista, né, na minha opinião pessoal, a questão da Política Nacional de Biocombustíveis, que é o primeiro mercado de carbono brasileiro, ele está bastante sólido, né? O que não reflete, vamos dizer assim, o posicionamento público do governo atual, mas está bastante sólido. As pessoas que estão envolvidas com esse programa estão envolvidas há bastante tempo e já vieram de outros governos, né? Passaram por vários outros governos, o que mostra que é uma agenda muito mais de Estado do que de governo, o que eu acho que é positivo. Agora, quando a gente olha, por exemplo, o posicionamento brasileiro através de Itamaraty no mercado internacional, eu acho que é completamente equivocado, né, na minha opinião pessoal. Por quê? Porque isso gera consequências de respeitabilidade fora do país, né? Quando eu crio uma agenda de meio ambiente, de desmatamento, de passar boiada, né, isso vem a público, e uma agenda de desmonte, né, eu tenho certeza que isso atende a algum interesse que colocou os representantes que lá hoje estão, mas eu não acho que é interessante para o país. Eu gosto sempre de usar o paralelo, né, com a questão dos Estados Unidos terem saído do protocolo do clima, né? Porque, aparentemente, você fala assim, uma estratégia aqui, eu não estou nem aí, eu vou beneficiar o meu setor, eu vou beneficiar minha base eleitoral e pronto, eu sou truculento mesmo, a minha estratégia é justamente polarizar, né? A gente percebe que esses governos, eles tiram alimento, tiram sustento da polarização. Eu acho que o principal problema não é na posição do governo. Um governo ser a favor ou contra a mudança climática, se empenhar ou não, durante a sua existência, que é muito curta, 4 anos, é um problema menor para o combate ao aquecimento global, porque o mundo está indo nesse sentido. Agora, eu acho que do ponto de vista de oportunidade econômica, é gravíssimo, né? O exemplo dos Estados Unidos é melhor, até porque eles têm uma penetração econômica muito maior, muito mais relevante que a gente. Mas mostra o seguinte, enquanto você pega uma Europa, por exemplo, que a Alemanha falou o seguinte, olha, eu não quero mais, eu proíbo produção de automóvel com motor de combustão interna, que são os motores que a gente conhece hoje, que usam combustível líquido, a partir de 2025, e proíbo a circulação desses automóveis a partir de 2030, né? Aí você fala, nossa, como aquele governo é rígido, né? Nossa, como eles são avançados. Não, gente, olha para trás. Quem que dominou o mercado automobilístico nos últimos 100 anos no planeta? Da onde vem a Volkswagen, né? Da onde vem BMW, da onde vem Audi, né? Mais recentemente a gente tem os players asiáticos. Mas quem determinou o uso de tecnologias no mundo automotiva foi a Alemanha. A Alemanha criando esse universo para dizer, eu quero que o setor se adapte, crie tecnologias de eletrificação, de célula de combustível, porque não vai poder usar mais, eles estão olhando os próximos 100 anos de venda de automóvel para o mundo inteiro, né? Então, é a janela de oportunidade agora. Aí, quando você pega um governo americano negando isso, o que ele está fazendo? Ele está criando um desestímulo para a economia dele se modernizar. Aí você imagina em 2040, 2050, que os países da Europa vão estar desenvolvendo tecnologias limpas faz 30 anos e os Estados Unidos vão começar a entrar na jogada. Perdeu a janela, galera. Entendeu? Então, assim, é um problema econômico que o país vai carregar por muito tempo. O Brasil, claro, guardadas as proporções, vai enfrentar o mesmo problema se não enfrentar isso. Agora, lembrando também, você tem a Tesla nos Estados Unidos, né, que é alguém que enxerga oportunidade. Então, nem sempre o governo também vai ditar o comportamento do mercado. O mercado, ele enxerga através dos governos também e busca oportunidades, tá? Tanto é que parece que já tem um comentário que não faz mais sentido uma pessoa em 2020, 2021 comprar um carro a combustão na Europa. Quem comprar um carro 0 km a combustão vai ter dificuldades até para vender esse carro daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, quando a pessoa terminar o uso do carro. Realmente tá vendo como foi criada a norma social, Maurício? Não é? Vai dar no bolso, cara. Quem vai comprar um carro em 2030, ano 2020, a combustão, né? Talvez nem tenha mercado para esse carro, então já criou uma situação. Uma preocupação grande com relação a isso, Maurício, é que isso vai ser exportado, né, para os países menos desenvolvidos a preço de banana, né? E aí você tem uma dificuldade de controlar a poluição ou as emissões de gases de efeito estufa nos países periféricos, mas já é o tipo de discussão, né, de um cenário novo, de um cenário de baixo carbono. É isso mesmo. A gente reclamava que no Brasil não vinha carro com motor grande, V6, V8, agora começou a chegar, né? E, estranhamente, esses carros começaram a chegar. Talvez seja porque no resto do planeta as pessoas não queiram mais esse tipo de motor, né, Felipe?
Tem toda a razão. E aqui, acho que para terminar, a gente está com um público grande aqui da Baixada Santista. Como é que fica a Baixada Santista com essa questão das mudanças climáticas, Felipe? O mercado, de maneira geral, a gente está vendo alagamentos, ressacas cada vez maiores na região de Santos, cada vez mais violentas, alagando tudo, inundando garagem. Isso é mudança climática, claramente. E como é que fica essa questão para os próximos 20 anos aí? Como é que fica o mercado das cidades litorâneas? Quando a gente pensa em cidade costeira, e tem uns assuntos bastante interessantes, né, com relação à Baixada Santista, é claro que a vulnerabilidade é muito maior, né? Por quê? Porque se o nível do mar subir 1 metro, né, eu vou ter um problema seríssimo de adaptação em zonas costeiras. Então, eu diria que Santos, né, com a sua característica particular, né, de ser uma cidade costeira, sem dúvida tá no alto da lista, né, de prioridades para adaptação, né? A gente falou muito de mitigação aqui, mas eu não falei de adaptação. Mas a gente vai ter que buscar adaptação. Então, isso passa também por tecnologia, isso passa por investimento público. Para vocês terem uma ideia de como isso é curioso, gente, nos Estados Unidos, na costa nordeste dos Estados Unidos, em Massachusetts, Nova York, você não consegue mais fazer seguro residencial de casas que estão na orla, né? Porque a seguradora fala, cara, o meu modelo climático mostra aqui o seguinte, cara, você vai perder a tua casa em algum momento, né? Então, isso é seríssimo, né? É um problema. Agora, se a gente não conseguir tratar isso do ponto de vista de gestão pública, a gente não vai ter êxito, né? Não adianta você querer botar um muro em volta da sua casa ou botar uma boinha na sua casa em cima, porque não resolve. Todo o ecossistema econômico que está em volta vai ser impactado por isso, né? E, de novo, acho que a experiência atual que a gente está vivendo é um bom exemplar aí de como coisas que vêm de fora podem nos impactar, tá? Mas não tenho a resposta, não tenho a solução para isso, né? Mas, sem dúvida, vai depender de adaptação, porque a mitigação para evitar que zonas costeiras sofressem o impacto que está previsto, a gente já passou desse momento, não dá mais tempo. Ainda que eu consiga, a partir da reorganização econômica, daqui 100 anos, tá em níveis aceitáveis, a transição, o que a gente chama de overshooting, né? Eu faço a curva subir para depois descer, esse meio do caminho vai requerer adaptação, sim. Muito bom. Bom, Felipe, acho que é isso. A gente agradece, então, em nome do Jornal da Orla, em nome dos patrocinadores que tornaram possível essa série de webinars. E a gente agradece a você, ao pessoal que participou. A gente está com a sala bastante cheia aqui, pessoal elogiando bastante a sua apresentação. Convidamos também a todos vocês para o webinar dessa quinta-feira, que é com o Davi Canassa. O Davi, ele é CEO da Reserva Votorantim, uma das maiores reservas particulares do planeta. E no Brasil, eles estão aqui há pouco tempo no modelo de reserva, e ele vai falar também que é super complementar a esse modelo de mudança climática que o Felipe apresentou hoje. Então, daqui a pouco já vai estar disponível no Jornal da Orla o link para inscrição para o webinar dessa quinta-feira. Felipe, muito obrigado. Pessoal que assistiu, muito obrigado. E vai estar disponível para vocês esse webinar offline. Já nas próximas semanas aí vocês vão ter acesso. Legal. Maurício, mais uma vez obrigado. Jornal da Orla, obrigado pelo convite. E quem quiser continuar essa discussão, fazer mais perguntas, vocês têm meu e-mail aí, por favor, fiquem à vontade. Pode distribuir a apresentação numa boa, não tem nenhum segredo. Apesar que ela só vai conseguir distribuir conhecimento, né? que é menos relevante do que a experiência, mas acho que a gente está num caminho aí para construir isso. Obrigado, viu, Maurício? Legal, muito obrigado. Obrigado até a a todos os participantes. Valeu. Tchau, tchau, gente.